Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje encontramos na liturgia da palavra uma página do profeta Oséias que é de uma beleza ímpar, de uma declaração de amor tão intensa de Deus para com Israel, não presumindo a fidelidade, a honestidade, mas assumindo que Israel é infiel. Senhores, esta é uma página tão bela, tão marcante, que ela foi citada ao longo da história do cristianismo por muitas vezes para falar da ternura de Deus. Assim diz o Senhor: quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Do Egito chamei meu filho, essa expressão é usada por Mateus para falar de quando Jesus, a Sagrada Família, estava no Egito e do Egito chamei o meu filho. Israel é figura de Jesus, que é filho por excelência de Deus, Jesus, mas que aqui já tem essa demonstração de amor. Quando Israel era criança, eu já o amava. Então, um amor gratuito, porque a criança não fez nada para merecer o amor. Já o amava gratuitamente. E do Egito eu chamei meu filho. O que tinham esses escravos do Egito para oferecer a Deus? Era melhor amar o Egito se for sua busca de poder. Mas Deus ama o que é frágil. Deus ama aquele que não tem como retribuir, porque é um amor gratuito. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Quanto mais Deus buscava o seu povo, mais o seu povo se distanciava e pecava. E buscavam Baal. Baal, que é o ídolo, o deus dos cananeus, dos filisteus. Quanto mais Deus se esforçava para seduzir o seu povo, mais era atraído. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos. Efraim é uma tribo importante de Israel. Então Deus está dizendo: eu ensinei Efraim a caminhar como uma criancinha, ensinei, tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles, não aceitaram, não reconheceram o amor de Deus. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Então, a mesma ideia de sedução que está no início do livro, eu buscava seduzir e atrair o meu povo. Olha, nós quando falamos de conversão, nós sempre pensamos assim, que nós que vamos em direção a Deus, mas nós temos muitos profetas que vai dizer assim que o Deus se volta ao seu povo, Deus se inclina para com o seu povo. E hoje eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Rebaixava-me. Veja quantas expressões que demonstram esse modo de ser de Deus. O Deus onipotente que se inclina, que se rebaixa, que carrega no colo, que ama antes, que carrega no colo, que ensina a caminhar. É assim as imagens de ternura de Deus, a ação de Deus para conosco. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. A compaixão, vale recordar, que é uma expressão que é muito feminina em hebraico, porque como o hebraico é pobre em vocabulário, então as expressões, elas para serem abstratas, elas descrevem um sentimento físico. E compaixão é o sentir o filho que se move nas entranhas. Então Deus fala assim: meu coração comove-se no meu íntimo e arde de compaixão. Não darei larga a minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não um homem. Eu sou Deus e não um homem. Tantas vezes nós pensamos de Deus que ele tem as nossas reações humanas, a reação de ódio, de ira. Ai de nós, se alguém com tanto poder se irasse contra a nossa humanidade. Deus nos ama. Então, a expressão de Deus é: eu sou Deus e não um homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. O salmo de meditação de hoje: ó pastor de Israel, prestai ouvido. Vós que sobre os querubins vos assentais, então Deus, o onipotente que está sobre os querubins, vinde logo nos trazer a salvação. A este Deus que nós reconhecemos que é grandioso, que é onipotente, o salmista se dirige a ele:
Vós que estáis nas alturas, vinde logo nos trazer a salvação, vinde ao nosso encontro. Voltai-vos para nós. Veja que não está falando que nós não voltamos para ele, mas pede a Deus, voltai-vos para nós. Vinde, voltai-vos. Visitai a vossa vinha e protegei-a. A vinha que é a casa de Israel, que Oséias nos ensinou a dizer assim, e que no Novo Testamento se refere à igreja como a vinha do Senhor. Protegei-a e ao rebento que firmastes. Na aclamação ao Evangelho de hoje, convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Jesus continua o seu discurso missionário para com os apóstolos. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Assim terminava. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. É próprio de Mateus essa ressurreição dos mortos e a purificação dos leprosos. Então veja que não se fala de cura dos leprosos, mas usa-se purificação, porque a lepra era considerada como uma impureza do espírito que transparecia no corpo. Então, que é do purificar, do perdoar. Naturalmente que o evangelho, para ser comunicado, se tem que falar uma linguagem que o escutador possa compreender. Então esse era um modo de pensar da época de Jesus, e que Jesus também é um filho da sua época, então que fala da purificação, mas que este Deus que age pela vida, que ressuscita dos mortos e que tira a pessoa da sala de entrada da morte, que é a lepra, é o Deus que manifesta-se como Deus da vida. É o Deus que não é indiferente diante da morte, é o Deus que não é indiferente diante do nosso sofrimento. De graça recebestes, de graça deveis dar, assim como fez Jesus. Não leveis ouro, prata, dinheiro, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Ou seja, Jesus está dizendo, não tenham preocupação. Assim como nós já ouvimos um discurso que fala sobre o cuidado de Deus, que cuida da humanidade mais do que, por exemplo, o lírio do campo, então que nós também que dedicamos a vida à missão, devemos ter consciência que um missionário não morre de fome. Ainda que em uma terra paupérrima, o Senhor vai, através da humanidade, sustentar o seu missionário. Por isso, abandonar a preocupação com as coisas materiais. O reino de Deus não combina com o acúmulo de riqueza, e que isso deve ser dito com muito vigor. Porque essa teologia da prosperidade que é difusa no mundo pentecostal, que nunca pertenceu à tradição da igreja. Não, o Senhor Jesus não buscou uma riqueza. E os apóstolos também não. Veja que o apóstolo que era rico, que era Mateus, ele deixa a mesa de cobradores de impostos e se dedica ao Senhor gratuitamente. De graça recebestes, de graça deveis dar. A pobreza é um anúncio claro do reino de Deus e que não pode ser camuflado em pessoas que enriquecem por causa do reino de Deus, por causa do evangelho, traindo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hospedai-vos na onde for acolhido, aonde tiver uma pessoa digna. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. O reino de Deus é anunciado como anúncio de paz, uma paz que não é imposta, mas que deve ser livremente acolhida. Se não for, se deve fazer esse gesto semítico que é sacudir a poeira dos pés. Mas tem uma expressão no final do evangelho que é interessante. Lembram-se de Sodoma e Gomorra, que é destruída porque os anjos do Senhor chegam enviados pelo Senhor e eles não são aceitos? Então, Jesus vai dizer que quem não acolher os seus apóstolos, que estão levando um tesouro mais importante, que é o anúncio de que o Messias chegou, o reino de Deus está próximo, então que essa pessoa vai ser tratada com mais severidade no dia do juízo do que os habitantes de Sodoma e de Gomorra. Na antífona hoje da comunhão, nós assim rezamos: provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Nosso Deus é suave, é um Deus que é amor. Fazer a experiência de encontro com Deus é experimentar a ternura de Deus. É um juiz que tem o coração na mão. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.